injusto, até para os colegas que estão trabalhando diariamente. Um jogador que demonstra interesse de sair do clube, eu não posso escalá-lo, não posso colocá-lo para jogar, não posso. Ele já demonstrou o interesse de sair. Eu não tenho muito mais a acrescentar do que o presidente disse. De minha parte, ele fez parte de sempre enquanto ele entendeu que ser jogador do Vasco da Gama tem seus direitos e seus deveres. Ele fez parte enquanto podia, por cartão, ou performance física, ou performance técnica, ele sempre fez parte do grupo. A partir do momento que ele próprio anuncia que quer sair, foi palavras ditas pela boca dele, falada por ele, e eu não posso fazer nada. Eu tenho que defender o Clube de Regatas Vasco da Gama e seus profissionais, os jogadores que estão disponíveis para jogar, e defender as cores, defender a nossa torcida, defender todos nós. Então, esses que eu tenho que valorizar. Sem o Luiz. O Luiz está com artropatia, ele está com um problema na bacia, já está se resolvendo, mas mais detalhadamente sobre isso falarão o Alex e o próprio Luiz, provavelmente a semana que vem. Mas certo é que ele não estará próximo, ele não estará nos próximos jogos, até porque ele vem se recuperando dessa lesão, que não é uma lesão fácil, mas ele rapidamente contamos com o retorno dele, esperamos que ele se recupere rapidamente, porque é um jogador importante para nós, porque queremos todos os jogadores, todos são muito importantes. Tá aí, todos os jogadores são muito importantes, inclusive o Nenê, eu imagino, né? E está definido o futuro, né, Fábio? E aí a decisão do Milton, e passa em comum acordo com a diretoria do Vasco, e está certo, porque se o Nenê pede um prazo até sábado, né, conhecido como hoje, para poder trazer uma proposta oficial e rescindir o contrato com o Vasco, o Milton Mendes não tem outra alternativa a não ser, olha, resolva a sua vida, enquanto isso eu vou contar com quem está aqui e quer estar aqui. E é justo. O Nenê pode chegar hoje, ligar para o Milton, olha só, não pintou aquela proposta, posso ir para Minas? Ele fala, não, você não está integrado a esse elenco. Quem está aqui em Minas Gerais, que o Vasco já está em BH, é quem vai jogar amanhã, está concentrado para esse jogo. Então resolva a vida, e o presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse isso. Se ele não apresentar uma proposta até hoje, ele volta segunda-feira sem nenhuma retaliação. Portas abertas. Portas abertas, porque ele é um jogador sob contrato, um jogador caro para o Vasco. Então tem que utilizar. Agora, não vencendo aquele Nenê de 2015. Aquele Nenê do segundo semestre, que ajudou na recuperação com o Jorginho de técnico, o Zinho na época como assistente, aquela arrancada que quase tirou o Vasco do terceiro rebaixamento, não é sombra desse Nenê. Aí o Vasco começa a olhar para a base e enxergar jogadores capazes de fazer esse time subir. O Luiz Fabiano, que está fora também com um problema no quadril, sem uma previsão de volta, quando ele voltar, ele pode ter a companhia de um garoto. Um Paulo Vitor na frente, por exemplo, que vai jogar amanhã, menino rápido, que joga do lado do campo, e que o Luiz Fabiano vai ser servido o tempo todo. O Thales não joga amanhã, que está suspenso, e aí começa a olhar para a base. E tem que botar esses meninos para jogar, não é entupir de garotos, né? Quando o time está certinho, você pode botar 3, 4 que eles vão rodar. O time do Vasco está se acertando, mas você começa. O Anderson Martins chega daqui a pouco ao Rio de Janeiro. Inscrito no BID, vai jogar ele e Breno. Imagino que seja essa a zaga do Vasco. Você já tem na direita um Gilberto ou até um Madison que está voltando. Mas o Gilberto foi bem. Ramon na esquerda. Opa. Com aquele lado esquerdo, o Anderson Martins. Ramon nessa defesa, hein? É outra baita defesa. Goleiro atrás dessa defesa. O Martins Silva, que já está há 3 anos no Vasco. Douglas faz muita falta nesse time agora. Faz falta. Você tem um Bruno Paulista que começou a querer encaixar ao lado do Jean. E aí é essa dupla de armadores que o Vasco tem que buscar. Se o Nenê voltasse a ser aquele Nenê junto de um Guilherme, que é um garoto, você dá tempo para esse menino surgir, que você joga a responsabilidade no Nenê, que é mais experiente, e bota um jovem para correr com o Nenê. E na frente um Paulo Vitor com o Luiz Fabiano, é um time que vai mesclar a juventude com a experiência, mas com qualidade.
E acho que o Calheiros, o Milton tem como grande mérito nesse trabalho dele essa reconstrução que ele está fazendo do Vasco. Essa temporada para o Vasco é de se estabilizar na Série A novamente, não correr riscos de cair mais uma vez para a Série B, para que no ano que vem o time já tenha uma base para aí sim pensar em títulos importantes. E mais do que isso, também tirar o Vasco daquela dependência que tinha de Nenê e de outros medalhões que passaram recentemente pelo Vasco. Então ele aproveitando muito bem essa base e também dando moral para alguns jogadores que são titulares dessa equipe, ele acaba tirando essa dependência, inclusive do Luiz Fabiano. Muito torcedor do Vasco achou que o Luiz Fabiano seria a solução com a chegada dele no começo do ano. Eu já falava aqui nos canais Fox Sports, o Luiz Fabiano há muito tempo não é aquele Luiz Fabiano que a gente viu brilhar no Sevilha, no São Paulo, em seleção brasileira. Quando ele começou a dar uma resposta, ele lesionou, ou não? Então, mas é um jogador que ele estava crescendo antes da lesão. Mas porque ele é um ótimo centroavante. Claro. Ele é um jogador sensacional. Ele no auge foi um dos grandes centroavantes que a gente teve nos tempos recentes do futebol brasileiro. Copa do Mundo, 2010. Copa do Mundo, titular absoluto de Copa do Mundo, lá na África do Sul. Mas é um jogador que claramente não teria aquela sequência tão grande, porque a gente já vê isso do Luiz Fabiano desde a última passagem dele no São Paulo. Então é muito importante que o Milton Mendes aproveite bem essa base para que no ano que vem o Vasco tenha um time que o torcedor confie e um time que possa, aí sim, não correr riscos e brigar por títulos. A gente está vendo imagens aí do Morumbi, da derrota do Vasco para o São Paulo, um jogo que, se o Vasco tivesse virado e vencido, não seria nenhuma tragédia, porque o Vasco fez por merecer. Sim. O Vasco buscou o resultado, não se intimidou com o São Paulo no Morumbi, casa cheia, estádio cheio. E olha, o Vasco, a gente mostrou... Tem a classificação na mão aí? Vamos colocar a classificação? Até para ajudar nesse raciocínio. Isso aí já com a pontuação do Flamengo. O Flamengo, nesse momento, está vencendo o Coritiba por 1-0, o gol do Berrio. Então a gente já está vendo o Flamengo aí recuperando a terceira posição com 28 pontos. Mas a questão é a segunda página. Vira a segunda página? Para esse confronto, olha ali, ó, 11º colocado contra o 12º. O que vale nesse confronto? O retorno à primeira página e colar de novo no G6. Para o Vasco, que o Atlético nunca saiu dessa condição. O Vasco está pela primeira vez no campeonato, com todos os problemas que a gente está sempre falando do Vasco, o Vasco esteve acompanhando os times do G6. O Vasco só esteve na segunda tabela no início, quando ele levou de 4-0 do Palmeiras e na segunda rodada. Depois ele começou a recuperar. Desde que ele foi para a primeira página, essa queda que é momentânea, porque ele ainda não jogou. Jogou a menos. Exatamente. É a primeira vez pós início de campeonato, talvez até acho que a terceira rodada, que o Vasco ficou na primeira página. Já começou na zona de rebaixamento, aquela preocupação, mas é um Vasco em reconstrução. A temporada vai ser assim. Não dá para sonhar com o título. Não. Claro que não. Isso é um sonho impossível. Mas chegaram a uma Libertadores... Longe disso. É isso que eu queria colocar para vocês. Porque a gente fala aqui, o Vasco pode buscar algo maior no campeonato? Claro, um passo de cada vez. Deveria pensar primeiro e se consolidar naquela faixa de Sul-Americana. Mas pelo que a gente tem visto até aqui, eu não descartaria um Vasco crescendo no segundo turno com essas peças que estão chegando e essa garotada, que tem uma garotada de qualidade, subindo aí no Vasco, o Vasco brigar por algo maior. E com esse aumento de vagas para o Brasil na Libertadores, cria mais chance ainda. Você tem um G6 hoje que permite a Libertadores. Se você tem um brasileiro campeão da Libertadores e que esteja no G6, você também aumenta uma vaga no brasileiro. Vira um G7. Vira um G7, dá para acreditar sim, porque o campeonato é muito equilibrado. Então, se você tem uma sequência de bons resultados, você sobe muito na tabela de classificação. Então, é uma aposta que o Vasco pode sim acreditar. Eu só vejo um fato que pode atrapalhar essa corrida. É essa punição que o Vasco sofreu, correta, por conta das confusões, não ter São Januário. Próximo jogo no Rio é com o Atlético Paranaense. Esse jogo já é em Volta Redonda. Não é que seja campo neutro, mas não é o caldeirão que estava sendo feito dentro de casa. Aliás, o Raulinho de Oliveira está longe de ser um caldeirão porque não consegue encher. Isso, né? E o objetivo do Vasco foi deixado bem claro no início do campeonato, é ganhar todas as partidas em São Januário, o que não pode mais acontecer. E aí perder para o Corinthians, perder para o Flamengo, o Grêmio que vai jogar aqui, o Palmeiras, são resultados normais. São times tecnicamente hoje superiores. Agora, você pegar os que estão no mesmo nível abaixo e vencer em São Januário é quase que uma garantia. Fora de São Januário, não é porque vai acontecer nada fora das quatro linhas, nenhuma pressão, mas é a pressão fora das quatro linhas que eu digo, do torcedor, de empurrar o time, de pegar o time no colo. Porque se você pegar os jogos como Bahia, que foi em São Januário, foi Bahia,
O Vasco jogou 3 jogos em casa, antes do Corinthians, né, com o Corinthians. Nesses 3 jogos, o Vasco sempre teve o torcedor do lado. 15 mil de média para um estádio que cabe 20, é uma pressão. Como a Ilha do Urubu, que o Flamengo está jogando hoje diante do Coritiba. Aí você não tem Volta Redonda. Não pode levar para fora do Rio, porque o regulamento não permite. Então você vai ser Volta Redonda ou Macaé. Vai ser Volta Redonda. Não é aquela pressão. Você vai, no próximo jogo, eu falo assim, teve 6 mil torcedores. Às vezes pode até ajudar, viu, Fábio? Em alguns momentos, às vezes, a pressão até atrapalha demais o Não, mas a pressão estava sendo positiva. Estava sendo positiva. Fora o jogo do Flamengo, que foi um jogo que foi pilhado, e o jogo do Corinthians, o resultado da parte, a pressão estava sendo positiva. Vamos avançando aqui com o Rodada Fox. Vamos para mais um intervalo? E na sequência a gente vai falar muito de um jogão, hein?